Olá, eu sou Carla Macedo e ajudo engenheiros e arquitetos a implementar o BIM. Aqui hoje, no nosso canal, no quadro BIM na Prática, nós estamos trazendo aqui a novidade, como sempre falamos, né, das diferenças e outras novidades de ferramentas para aplicação do BIM. Hoje, nós vamos conversar com o Alexandre Miranda, ele vai nos apresentar aí as soluções da Aqua Software. Alexandre, seja muito bem-vindo, muito obrigado Bom dia. Bom dia, muito obrigado por você estar dispor aí do seu tempo, né, para que as pessoas possam conhecer a ferramenta de vocês. E aí eu queria que você primeiro se apresentasse, né? Eu evito ficar fazendo apresentação, porque acaba que todo mundo faz de novo, e aí a gente ganha tempo, isso aí. Sim, sim. Eu Aí coloquei fala no aí um pouco. Pode falar. eu coloquei também no PowerPoint, mas aí a gente passa um pouquinho mais rápido. Mas eu sou engenheiro, né? Eu sou formado em 2002, né? A minha turma formou em 2002, já aí quase 20 anos aí de formado. Ao longo desses 20 anos, eu sempre trabalhei com softwares, né? Então, trabalhei em algumas empresas aí no mercado brasileiro, fazendo a implantação, né? E também a customização desses softwares para as normas brasileiras, né? Sou membro da CE 134, aqui que discute as normas brasileiras, né, para o BIM. Também sou mestrando, né, com esse estudo aí de BIM pela Universidade aqui de São Paulo, né, na Construinova, na USP, e venho também já há 3 anos aí trabalhando em conjunto com a ACA para que a gente difunda cada vez mais as soluções da empresa aqui no nosso mercado brasileiro. Maravilha. E aí você vai fazer uma apresentação para a gente do que é a Aqua, né? O que é a empresa sim, e tal, sim. e depois os softwares. Eu vou compartilhar aqui a sua tela, deixa eu só organizar aqui. A tela sua está apresentando a imagem da nossa apresentação. Bem, você trocou, agora está ok, eu vou aumentar ela aqui para ficar melhor. Ok? Se você quiser começar, já está disponível a tela. Perfeito. Né? Então, a ACA, né, hoje é a empresa que possui o maior número, né, de softwares certificados no formato IFC pela Buildsmart, né? Então, a ACA ela vem se especializando bastante, né, nesse formato Open BIM. Aqui é a minha breve apresentação, acho que a gente já pode ir um pouquinho para frente, falando um pouquinho da ACA. Essa daqui é a nossa sede, né, em Montella. A empresa ela fica situada na região sul da Itália, né, cerca aí de 120, 150 quilômetros de Nápoles. A nossa empresa ela vem desenvolvendo softwares aí desde 1989, né, então tem também aí uma ampla experiência, e um dos diferenciais da ACA é que nós desenvolvemos softwares em diversas áreas do setor da engenharia, arquitetura e construção, né? Então, softwares para orçamento, acompanhamento de obra, depois software para projeto, seja arquitetônico, elétrico, a parte de hidráulica, estruturas, né? Toda, né, plataforma colaborativa, eficiência energética, fontes renováveis, segurança de canteiro, né? Então, são diversos softwares aí que a gente vem desenvolvendo aí ao longo de todos esses anos. Em geral, a empresa é uma empresa com funcionários extremamente jovens, né? A média de idade da empresa é uma média bem baixa, isso reflete, né, a grande presença de pessoas jovens. Isso reflete também no nosso software, né? Então, é um software bem novo, é um software que tem, né, uma questão de experiência de uso muito forte, né? Hoje a empresa ela tem mais de 90 softwares desenvolvidos na Itália, sendo que pouco a pouco a gente vem adaptando essas soluções ao mercado brasileiro. A ACA ela vem desenvolvendo diversas ações, né, para o mercado brasileiro, desde parcerias na área acadêmica, né? Então, as principais entidades aí na parte de pós-graduação e também na graduação. Como eu falei, a ACA também faz parte da CE 134, né, da ABNT. Também somos parceiros da BDI na questão aí da Biblioteca Nacional BIM. Somos parceiros do Sinduscom Rio
e também somos aí membros, né, com direito a voto na BuildSmart Internacional. Além disso, a gente vem desenvolvendo aí diversos eventos, né, ao longo desses anos aí, para promover e divulgar a tecnologia BIM no mercado brasileiro. Então, são feiras, congressos, palestras, né, entrevistas. Então, a gente vem procurando aí, estar sempre presente, né, no mercado brasileiro. Aqui a gente tem só um panorama geral das soluções que a ACA disponibiliza para o mercado brasileiro. Então, a gente pode observar que temos a parte de projeto arquitetônico, paisagismo, cálculo estrutural, instalações, orçamento, planejamento e acompanhamento de obra, certificação energética, segurança, manutenção, tudo isso conectado à nossa plataforma, né? E conectado também a aplicativos para verificação de clash, code check, né? E também, né, a parte de nuvem, que é a nossa plataforma colaborativa, que hoje vai ser o nosso principal assunto aqui da nossa apresentação, né? Então, esse sistema ele se chama UsBIM Platform, né? Então, é uma plataforma colaborativa. A gente vem acompanhando aí a evolução, né, do compartilhamento da informação, né? Então, acho que muitos de nós, engenheiros, a gente já passou tanto por aquela época um pouquinho mais conturbada, né, que um software às vezes tinha 14, 15 disquetes para ser instalados. Se um disquete dava problema, não tinha jeito, tinha que trocar o conjunto todo de novo, né? Depois a gente já passou pela parte do CD, né? O DVD já foi, né, um grande avanço. Quando a gente tinha a possibilidade de regravar, né, no CD também, ajudou bastante a questão desse transporte, o armazenamento dessas informações, até que a gente vem para essa etapa aqui mais moderna, né, que é o pendrive, que é o HD externo, e agora usado aí o armazenamento em nuvem, né, onde você consegue acessar a informação aonde você estiver, né. A nossa plataforma é uma plataforma que visa aí fazer o gerenciamento de todo o ciclo de vida da construção, né, desde a fase de projeto até o processo de construção e também depois a parte de uso e operação da edificação. É uma plataforma aberta, ela trabalha diretamente com o conceito de Open BIM, equipada aí com funções tanto para coleta quanto para análise de dados, posterior planejamento e organização de todas as atividades, e é uma ferramenta que trabalha aí com armazenamento em nuvem. Por que utilizar, né, uma plataforma colaborativa? A gente tem 2 pontos aqui que são retratados, né, numa norma conhecida internacionalmente, que é a ISO 19650, né, que é o gerenciamento aí de informações aí através do BIM, né, o assunto principal, né, a parte 1 e a parte 2. Essa norma, no comitê, já temos, né, uma NBR ISO, né, que foi feita uma tradução dessa norma para o português. A parte 1 e a parte 2 provavelmente já entra aí em consulta nacional, até se não estiver já em consulta nacional, tá, mas tá aí já no forno para entrar em consulta nacional. E depois a gente tem os desenvolvimentos dos anexos, né, que são os anexos aí brasileiros. E eu também faço parte do subgrupo que fala do CDE, né, nesses anexos. Uhum. Então, são 2 tópicos aí que retratam, né, a necessidade de você ter uma plataforma colaborativa, porque basicamente todo mundo fala assim, vamos implantar o BIM, né, e todo mundo começa muitas vezes pelo projeto arquitetônico, depois vai para um uso para checar interferências, vai para um uso de quantitativos, né? Porém, eu acredito que o CDE, ele é uma preocupação principalmente do contratante, né? Então, ou seja, se você está implantando o BIM e você tem um trabalho colaborativo com projetistas que estão desenvolvendo o projeto, né? Várias pessoas que estão ali envolvidas, o uso do CDE, ele é extremamente importante, né? Para que você realmente organize e mantenha todas essas informações do projeto
organizada em um único ambiente de dados, né? Então, isso é um passo importante, né, para quem está implementando o BIM, mas não do ponto de vista do projetista, mas do ponto de vista de quem está contratando esse projeto em BIM, né? Então, o CDE, eu acredito que seja uma ferramenta aí, muito importante para essas empresas. Por que escolher a nossa plataforma? Alexandre, só para contextualizar, porque muitas pessoas que estão nos ouvindo não necessariamente estão acostumadas com as siglas, né, que a gente usa aí na metodologia BIM. Aí eu queria que você explicasse, então, o que você está chamando de CDE, só para as pessoas entenderem, né? E o CDE, isso, perfeito. O CDE é um acrônimo, né, para Common Data Environment, ou, se a gente trazer aí para o português, é o ambiente comum de dados, né? Então, ou seja, é um local onde a gente armazena, né, todo outro termo que se usa bastante, inclusive, né, na norma, é o container de dados, né? O container é, na verdade, todo o conjunto de informação referente àquele projeto que está em desenvolvimento, né? Então, a ideia, né, do OSBIM é ser uma plataforma que vai atuar desde dessa fase inicial, que é exatamente o planejamento, né, do processo de projeto, depois entra na fase de orçamento, planejamento, execução da obra, então toda a parte de medições, avanços, são reportados também para a nossa plataforma, e posteriormente a gente tem essa parte de uso e manutenção, né, fazendo essas gestões de tickets, gestão de ativos, então, ou seja, você tem uma plataforma bem ampla e veremos também na sequência aí que possui diversos recursos aí muito interessantes. A nossa plataforma, ela ganhou um prêmio no ano passado, né, da Build Smart, na área de pesquisa, tá? Foi um trabalho que foi feito em conjunto com a academia, né, então a Universidade de Nápoles, com a ACA, dando suporte em relação a toda essa tecnologia e também, né, a plataforma, e a administração pública italiana, né, então, ou seja, foi desenvolvido um processo para digitalização para aprovação das estruturas, né, do ponto de vista estrutural, né, de edificações. Então, se alguém tiver interesse, tanto no nosso site quanto no próprio site da Build Smart, existem os vídeos, né, explicando e também dando mais detalhes desse projeto que foi o ePermit, né, que foi ganhador aí desse prêmio. A nossa plataforma é a única plataforma certificada, né, no formato IFC, a nível mundial, atende aí todos os requisitos aí de compliance, é uma plataforma extremamente flexível, acessível e muito completa, né? Além de conter aí também toda a questão de segurança, né, em relação a backups e recuperação de dados aí em caso de desastres. Geralmente a gente cada vez mais tem menos tempo, cada vez mais projetos mais complexos, né? Então seria possível, né, ter uma integração real, uma integração rápida de todos os dados do nosso projeto. Isso a gente tem como resposta o nosso recurso, né? Aqui eu separei por alguns recursos, né? Então, o OSBIM Browse, ele é uma ferramenta exatamente que vai fazer a visualização dos documentos, gestão de modelos, possui acesso multiplataforma, faz o link documental, metadados e também trabalha com todos os dados georreferenciados. Para a gente ilustrar isso daí de uma forma um pouco mais visual, né? Eu trouxe aqui um videozinho onde a gente deixa eu só ver o que está acontecendo aqui. Tive algum problema com o vídeo. Uso esse vídeo aqui todos os dias. Hoje. É sempre assim. Então a gente parte pro jeito que eu gosto. Claro. Entendeu? Então a gente. Essa é a parte que eu mais gosto de mostrar, ao vivo. Só que hoje a gente está com a plataforma
Eu acho que nesse horário, eu recebi um e-mail ontem que a plataforma estaria em manutenção nesse período da manhã. Então, não vai ter como. Então, deixa eu rodar aqui o videozinho. Deixa eu pegar aqui pelo institucional. Eu acho que eu também tenho essa mesma apresentação. Deixa eu ver aqui. Enquanto você procura aí, Alexandre, eu vou comentar aqui, né, já adiantando... Só vou fechar, só vou salvar aqui, fechar e abrir de novo. Ok, sem problema. É uma apresentação que eu uso todos os dias, mas eu acho que... E testei hoje de manhã, né? Isso acontece, não preocupa não. Enquanto você abre novamente aí, né, só em termos de informação, é importante a gente salientar, né, que quando a gente fala dentro dos pilares do BIM, né, que a gente fala que BIM é um conjunto de pilares, que é políticas, processos e ferramentas. Hoje nós estamos aqui falando de ferramentas, e aí dentro da parte de ferramentas existem diversas ferramentas, diversas empresas que disponibilizam. Então, a gente tem aí a Aqua, a gente tem a Autodesk, a gente tem a Graphisoft. E aí, já adiantando aqui, enquanto o Alexandre organiza aí, uma pergunta da Flávia, onde a Flávia pergunta aqui, né, já para a gente adiantar aí esse processo, ela pergunta aqui quais são os softwares que ela precisa para começar a iniciar a tecnologia BIM. Então, respondendo a Flávia e já adiantando esse comentário, é importante a gente entender, Flávia, que ferramentas existem diversas, né? A gente que está no mundo do BIM, a gente fala que tem mais de 250 ferramentas diferentes, depende muito do qual é o seu nicho de trabalho, depende do que você fornece, depende de quais as atividades que você faz. Por exemplo, se você faz arquitetura, você tem diversos softwares de arquitetura. Se você faz gerenciamento e compatibilização, você tem outras ferramentas. Se você faz projetos de instalações, por exemplo, elétrica, hidráulica, também são outras ferramentas. Então, essa resposta não é uma resposta cartesiana, né? Não é uma resposta direta. O importante é você primeiro entender quais são as atividades que você trabalha, né? O que você disponibiliza, para depois, então, a gente ver quais, dentro dessas ferramentas que existem, quais são aquelas que atendem melhor para o seu público. E aí, já adiantando, né, de forma geral, os softwares e os fornecedores sempre têm uma licença de teste, ou mesmo uma licença educacional para estudantes, né, e professores, para testar as ferramentas e verificar aquelas que você precisa de melhor disponibilidade. Então, já adiantando aí para dar essa resposta, né, enquanto aí o Alexandre já disponibilizou, né, está prontinho aí, né, Alexandre? Eu já descobri o que aconteceu. Ok. Uma coisa está ligada na outra. Então, o que acontece? Já está na tela aí, tá bom? Já está aqui na tela? Já na tela. Aqui. Tá. O que acontece, tá? Só para a gente esclarecer. Como a gente está com a plataforma de manutenção, provavelmente é o mesmo local em que estão armazenados esses vídeos. Então, quando eu vou rodar, né, esses vídeos, qualquer um que seja, eu tenho essa questão Deixa eu só checar aqui uma coisinha. Eu vou entrar aqui no ambiente de teste, ó. Resolvemos. Ok, pronto, resolveu. Perfeito. E aí, acho que da melhor forma aqui, então. E esses vídeos estão nesse mesmo repositório. Então, eu acredito que seja melhor assim, que a gente dá uma visão geral. Então, o que acontece? Ó, eu tenho esse ambiente colaborativo, tá? Então, aqui eu tenho armazenado todas as informações do meu projeto. Né? Então, aqui eu posso criar diversos projetos dentro da nossa plataforma. E quando eu acesso uma determinada plataforma, um determinado projeto, eu posso inicialmente estruturar toda a minha organização de arquivos, né? Então, aqui eu tenho como criar a estrutura do meu projeto. Eu posso criar sempre novas pastas. Eu posso controlar também toda a parte de permissão. Então, aqui eu defino quem são os usuários que podem acessar aquela determinada pasta. Né? Então, eu posso falar assim, eu quero um grupo que está criado aqui como construção, mas eu posso pegar por função, e aí eu defino uma regra, eu posso pegar usuário por usuário, né? E aqui eu sempre digo para o software qual que é, né, a permissão que eu forneço para aquele cliente. Depois, aquele usuário.
Aqui também eu consigo configurar esse meu projeto. Então, eu digo para o software qual que é o usuário que é o BIM Manager, e também quais são as funções e os usuários que fazem parte daquele meu projeto que eu estou carregando, né? Então, tudo isso eu consigo controlar através desse ambiente do software. Depois, quando a gente acessa um determinado componente, eu tenho acesso também ao nosso Browse, que era aquele componente que eu estava falando naquele PowerPoint. Então, o que é o Browse? Aqui eu consigo visualizar diversos formatos de arquivos. Então, ou seja, imagine que eu carregue um arquivo RVT. Então, quando eu carrego o arquivo RVT, eu posso clicar aqui nesse botãozinho e o que o software faz, ele carrega aquele arquivo RVT para visualização, né? Então, eu consigo navegar, eu consigo visualizar esses diversos formatos de arquivo. Né? Aí, Então, Alexandre, só abrindo mais um parênteses, né, só para que nem todos aqui também, tem muita gente que está iniciando essa passeio no BIM, então não conhece exatamente as extensões. Então, quando o Alexandre fala em extensão RVT, ele está dizendo que é uma extensão que vem do Revit, então ele está abrindo exatamente. um arquivo diretamente do Revit na plataforma dele, é isso que ele está dizendo, ok? Isso. Pode ser também um arquivo do Trimble SketchUp. Então, eu acesso também, né? E ele carrega um modelo tridimensional e eu tenho a possibilidade sempre de ler também os arquivos em formato IFC. Então, ou seja, o arquivo em formato IFC, ele permite, né, que eu possa federar ou não os modelos, ou seja, eu posso colocar todas essas disciplinas, né, em conjunto. Então, aqui, por exemplo, eu estou visualizando a parte de estrutura junto com a parte de arquitetura. Então, dentro dessa nossa plataforma, eu posso adicionar novas federações. Então, eu posso trazer todas as disciplinas, né? E eu posso mover, posso movimentar. Então, eu pego, por exemplo, o estrutural, entro aqui em federação e digo que eu quero movimentá-lo. Tá vendo? E aí eu vou dar o deslocamento x, y e z para que fique exatamente no mesmo ponto. Isso acontece quando esse IFC ele é gerado, né, pelo software autoral, às vezes não se usa, né, o mesmo ponto de origem, né? E aí dentro da nossa ferramenta, se isso acontecer, a gente consegue corrigir essa federação aplicando esses deslocamentos, né? Aqui eu vou abrir o modelo de arquitetura só de forma isolada, que eu acho que fica mais fácil para a gente visualizar o que acontece. Então, aqui, né, eu tenho o meu modelo de arquitetura, tá vendo? Que chama Casa do Sol. Aqui eu tenho todas as propriedades do formato IFC. Então, seja, qual que é o projeto, qual que é, né, os pavimentos, quais são os elementos, então, ou seja, todas as lajes, né? E aí o que acontece? Você viu que eu selecionei aqui laje, olha, ele selecionou todas as lajes do projeto. Mesma coisa acontece se eu selecionar janelas, portas, paredes, né? Ou o que pode acontecer é se eu selecionar um item aqui do modelo individualmente, ele também diz, ó, isso daqui é uma parede, tá vendo? Ela faz parte de um grupo de diversas outras paredes dentro desse meu arquivo IFC. Se eu selecionar aqui propriedades, né, eu consigo consultar todas as características dessa minha parede. Então, eu tenho, por exemplo, espessura, qual que é, né, a área ventilada, a área da superfície, né, toda a parte de material, né, então, eu tenho aqui, ó, qual que é a forma, largura, altura, cota, então, ou seja, eu tenho todas as especificações daquele elemento que eu selecionei. E aí eu consigo fazer um link documental. O que é isso? Vamos imaginar que eu tenho aqui, por exemplo, né, um PDF. Deixa eu só ver se eu tenho algum PDF aqui na plataforma. Uma prancha, por exemplo. Ó. Então, aqui eu tenho, tá vendo, um manual, um arquivo PDF qualquer. O que eu faço? Eu trabalho assim, ó, com as duas janelas ou com dois monitores. Eu acesso essa ferramenta aqui, ó, de documentos e simplesmente para essa parede, ó, eu arrasto essa especificação. Eu clico aqui nesse
nesse íconezinho aqui, ó, e arrasto esse ícone, tá vendo? De link para cá. O que aconteceu? Eu já fiz um link para essa parede. Se eu clicar em outra, ó, não aparece. Se eu clicar nessa, eu tenho acesso àquele documento também que está dentro da nossa plataforma. Eu posso adicionar documentos também navegando. Então, aparece aqui todas as pastas que fazem parte do meu projeto. Então, também posso escolher esses documentos navegando. Então, imagina que eu tenho meu modelo e eu posso anexar, por exemplo, todas as pranchas de estruturas, né, com os detalhamentos de cada um dos elementos, especificação técnica, né, e todas as outras informações que eu acho necessário. Aqui eu tenho também uma ferramenta que é a parte de metadados. O que são os metadados? Eu seleciono aqui e falo, para essa parede aqui, por exemplo, eu quero adicionar tags, né? Eu quero adicionar metadados. Então, por exemplo, eu quero colocar, por exemplo, uma tag chamada espessura. E eu falo, ó, vai ser centímetros, né? E essa parede, ela tem 20 centímetros de espessura. Eu guardo essa informação, tá vendo? Depois, vou selecionar aqui, ó, esse componente aqui, que é uma viga, é um pilar, né? Aí eu falo, ó, quero colocar uma tag, também de espessura, e eu tenho só 15 centímetros de espessura. E quando eu vou adicionando, ó, o software vai armazenando todas essas informações. E aí o metadados, ele funciona, ó, selecione todos os elementos de 20, ele vai lá e te mostra. Seleciona todos os elementos de 15, ele vai lá e te mostra. Porque eu não salvei aqui esse último, deixa eu adicionar de novo. Metadados, adicionar, espessura, 15, guardar. Guardar, faltou esse último guardar. Ó, aí apareceu, tá vendo? Eu quero só o de 20, eu quero só o de 15. Então, ou seja, o software vai mostrando, né, esses filtros através dos metadados. E esses metadados eu também posso incluir dentro da ferramenta através dos documentos. Então, imagina que aqui eu tenho um documento que é um PDF. Ou seja, como saber as informações mais importantes que estão dentro desse PDF? Da mesma forma, eu adiciono metadados. Então, quando eu venho aqui nessa ferramenta aqui, ó, de documentação, ó, clico aqui, eu vou adicionar e digo, por exemplo, que esse relatório, sei lá, me traz um dado, por exemplo, fabricante, né, o fornecedor, melhor. E aí eu dou o nome, né, sei lá, Engie. E aí o que acontece? Quando eu faço isso, ó, eu criei um metadado para esse documento. Imagina que quando eu tiver centenas ou milhares de documentos dentro do meu ambiente, eu simplesmente seleciono aqui e tenho as tags que eu associei. Então, eu quero saber, ó, qual é o documento que tem essa tag relacionada ao fornecedor Engie. E ele me traz aquela documentação de uma forma rápida e precisa, né? Uma outra ferramenta muito interessante do software é a parte de diário de obras, onde eu vou acrescentando todas as informações que, conforme, né, a edificação ela vai sendo executada, tá? A parte de processos. Então, a parte de processos, eu posso entrar aqui dentro do software e desenhar um novo workflow, né? Então, o que eu faço com isso? Opa, seleciono. Eu crio um workflow baseado na minha tarefa. Então, ou seja, quando eu seleciono aqui, eu tenho todas as tarefas, tá vendo? Então, eu inicio, eu tenho um passo, então eu seleciono aqui, eu tenho essas propriedades, né? Então, ou seja, quem são os responsáveis, né, por executar essa tarefa, se eu quero anexar uma pasta, um arquivo, fazer, né, um upload, e aqui também eu consigo definir todas as permissões, né? Quem são os usuários envolvidos, né, nesse processo, nessa etapa do projeto, né? E aí o que acontece? Quando eu inicio um workflow, automaticamente ele já ativa todas as tarefas necessárias aí, né, para cada um dos usuários. Então, com isso, você tem
essa questão de você ter, né, os processos e também todas as tarefas já dentro do sistema. Outra ferramenta super interessante do software, né? Quando eu entro aqui, ó, eu tenho também uma outra ferramenta chamada Husband Clash. Né? Então, eu habilito aqui o Husband Clash. Quando eu carrego o Husband Clash, eu posso carregar também os meus modelos federados, né? Então, eu tenho aqui uma ferramenta onde eu consigo fazer também a federação, consigo analisar, né, ver metadados, editar propriedades do formato IFC. É uma ferramenta bem completa, né, para essa parte de gestão, né, de arquivos IFC. E aqui, na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou trazer 2 modelos federados, né, vou fazer um grupo, né, então eu posso fazer um grupo, por exemplo, dos elementos coluna com os elementos, sei lá, parede. E aí eu executo um clash, né, eu faço uma verificação de interferência. E o software, ele vai me mostrar os locais onde todos esses componentes apresentam algum tipo de conflito, né? Então, quando a gente tem esse recurso, o software me gera um arquivo já no formato BCF, para que eu possa compartilhar isso na plataforma e, com isso, fazer o gerenciamento, né, desses clashes. Então, eu entro aqui e falo, ó, quero verificar, por exemplo, um grupo de seleção. Então, aqui eu tenho, por exemplo, um clash entre arquitetura e elétrica, por exemplo, ó, esquadrias e eletrodutos. Então, ou seja, eu seleciono, né, esses componentes que foram filtrados e faço uma verificação de clash. E aqui ele me mostra todas as interferências que foram encontradas no projeto. Então, aqui eu tenho um duto, por exemplo, que está pegando numa porta, né? E aqui eu tenho como colocar comentários, eu tenho aqui como exportar em formato Excel, em formato CSV, XML, HTML, e tem também o formato BCF. Quando eu exporto isso em formato BCF, eu carrego aqui na nossa ferramenta e tenho, ó, todos os issues que vão sendo visualizados e criados, e eu vou fazendo o acompanhamento. Então, o que é esse acompanhamento? Eu vou atribuir essa interferência ao responsável para fazer, eu vou colocar uma descrição. Aqui dentro do software, a gente tem uma ferramenta também de trabalho colaborativo. O que é o trabalho colaborativo? Eu entro aqui, ó, vejo todo mundo que está conectado nesse arquivo, podemos fazer a troca de mensagens, né? Eu consigo criar também as próprias issues diretamente aqui na ferramenta. Então, ou seja, eu quero criar um problema de interferência aqui dessa região aqui. Então, ou seja, aqui eu posso pintar a tela, eu posso destacar, né, o elemento, posso colocar um texto, posso colocar outra cor, e aí eu coloco qual que é o problema e para quem, né, eu quero que esse problema seja relatado e referenciado para que seja alterado esse conflito dentro do software. Então, ou seja, a nossa plataforma ela tem essa função, né? Então, eu consigo fazer todo esse trabalho aí de forma colaborativa. Outra coisa que a gente consegue fazer com a nossa plataforma também é a parte de rastreio, né? Então, se eu pegar um documento aqui, ó, eu consigo ver aqui, ó, eventos, e ele me dá tudo que aconteceu com aquele documento, né, desde o início, ou eu posso fazer também um filtro, né, de informação, ou dentro da própria plataforma. Então, quando eu acesso aqui a parte de eventos, tá vendo? Eu posso dar uma data inicial e final, e ele me diz quem acessou, quem fez o download, quem subiu arquivos e tudo isso. Então, ou seja, eu tenho como controlar aí tudo o que acontece com a nossa ferramenta. Aqui dentro do projeto também, quando eu acesso aqui, deixa eu só dar um extra aqui que eu vou entrar nos projetos, eu vou acessar um determinado projeto, tá? Então, aqui, por exemplo, com a ferramenta, eu tenho, por exemplo, a possibilidade de acessar um modelo, e quando eu acesso o modelo, tá, eu tenho a possibilidade também de acessar aplicativos externos, né? Então, o que são esses aplicativos externos? Por exemplo, eu posso fazer a conexão de componentes como câmeras,
sensores, né? E eu coloco esses aplicativos trabalhando em conjunto com o meu modelo. Então, por exemplo, eu posso fazer a leitura de temperatura, umidade, emissão de CO2. Por exemplo, se eu faço um projeto de energia fotovoltaica, eu consigo, através dos sensores, captar a geração de energia, né, de cada uma das placas. Então, ou seja, tenho todo um ambiente aí que me fornece essa quantidade de informações em tempo real, né, dentro do projeto. Tenho também a parte de facilities, né? Então, a parte de facilities, por exemplo, ela vai me fazer toda a parte de gestão de ativos, né? Então, aqui eu tenho como cadastrar, né, os ativos, os tipos de ativos, os locais, né? E quando eu acesso, né, esses projetos e acesso também aquela ferramenta de aplicativos, eu tenho, por exemplo, o aplicativo aonde a gente consegue, é que aqui não está no ambiente de teste, por isso que eu não vou conseguir mexer, eu vou conseguir acessar também as ferramentas voltadas, por exemplo, a essa parte de manutenção, né? Eu faço planos de manutenção, tanto a preventiva quanto, por exemplo, o aplicativo é mobile, então um operador está passando lá pelo local, tira uma foto de uma rachadura, de uma parede que está com uma umidade, já abre um chamado, e depois aquele chamado ele vai ser acompanhado, né? Bem legal o aplicativo, né? Ele faz aí, ele possibilita, né, o trabalho das gestões dos condomínios, né? Não só condomínios, mas de empresas em geral, né? Então, claro. Aqui foram alguns vídeos que aqueles vídeos que eu falei que eles não deixavam, não estão carregando do servidor, né? Então, a gente tem essa parte do browse, né, que eu faço o link documental, adiciono os metadados. Depois eu tenho também uma parte de análise de dados, né? Então, ou seja, o software ele cria um dashboard onde ele mostra, por exemplo, todas as informações do projeto, né? Então, eu vou acessar aqui. Cadê a plataforma? Tá aqui. Eu entro aqui, ó, e eu tenho o Usbin Data. Cadê o Usbin Data? Workflow, eventos, aqui, ó, Usbin Data, tá? Então, o que é o Usbin Data? Ele, na verdade, o que ele faz é um dashboard, né, onde ele mostra os principais indicadores do projeto, né? Então, ou seja, você tem todas essas questões, né, em termos de indicadores, né, do projeto. Eu tenho também a ferramenta aqui de Project Manager. Então, ou seja, o Usbin Project, ele é uma ferramenta onde a gente consegue fazer, na verdade, o planejamento e o cronograma do desenvolvimento do projeto. Então, aqui eu vou definir, por exemplo, as entregas, né? Quando é o momento que os projetistas de arquitetura vão compartilhar aquele modelo com os demais projetistas, né? Então, ou seja, eu faço um planejamento do processo de desenvolvimento de projeto, né? E com isso, eu vou controlando esse andamento, vendo as entregas, se está atrasado, posso fazer também o controle financeiro, então, ou seja, eu defino os marcos, assim que é feita aquela entrega, eu tenho aqueles pagamentos, então, ou seja, tudo isso você consegue controlar também com o Usbin Project, né? A gente voltando aqui na nossa ferramenta, né, eu tenho aqui o Share, que é aquela ferramenta de chat, né, a parte de conflitos, que você consegue gerenciar com software, a parte de workflow, né, então, ou seja, você consegue fazer aí toda a questão de gerenciamento de tarefas e processos, né, esse Usbin Project que eu falei, que você define as fases, dá os dados, né, e o software vai mostrando para vocês esse andamento do projeto. Aqui não vou conseguir reproduzir a mídia também. O Usbin File, que é aquela parte de controle de acesso, a organização dos documentos, a rastreabilidade, né, a possibilidade de colocar permissão para os usuários, né, então você define toda essa parte. Aqui é interessante que é a compatibilidade do software também com a nuvem de pontos. Então, ou seja, eu consigo, por exemplo, federar, né, uma nuvem de pontos com um modelo IFC, né? Então, por exemplo, esse vídeo aqui, que é um vídeo bem interessante,
que infelizmente não consegui mostrar esse vídeo para vocês, mas o que ele mostra? Imagina que eu pego uma área histórica, né, que são ruínas, né, então eu vou lá, faço uma nuvem de pontos, né, dessas ruínas, e depois eu trago um modelo IFC do projeto, né, uma simulação, né, uma reconstrução do modelo em formato IFC. E aí eu coloco os dois modelos de forma federada. Então, ou seja, eu consigo visualizar tanto a nuvem de pontos, que é a situação real, quanto o modelo IFC, e de forma federada eu vou vendo exatamente como era aquele ambiente que hoje está em ruínas, mas a simulação do que era construído, né? Depois, todas as nossas soluções, elas contam com recursos de renderização dentro da plataforma, tá? E também de realidade virtual. Então, ou seja, com a realidade virtual, você, através do uso do óculos, né, você consegue fazer uma avaliação dos espaços, você consegue fazer um code checking visual, né, e você navega, né, por todo o modelo para verificar aí toda a consistência dos dados, né. O IoT, que é aquela questão que eu falei, que você integra, né, câmeras, sistema de iluminação, sensores de abertura de portas, janelas, né? Então, você integra isso em tempo real com o seu modelo. Então, ou seja, abriu uma porta, ele mostra no seu modelo quais são as portas que estão abertas, né? Pelo modelo, você consegue acender ou apagar uma luz, né? Então, ou seja, você tem todos esses dados. Você consegue também construir documentos, né, criar documentos, então, ou seja, você cria e edita arquivos de Word, Excel e PowerPoint dentro da própria ferramenta. Todos os nossos modelos, né, ficam georreferenciados, então, ou seja, eu posso abrir, por exemplo, no mapa, né, como se fosse um Google Maps, e ao longo, né, desse Google Maps, ver todos os modelos que eu tenho ali georreferenciados, né. E aqui são as nossas soluções, né, então, a parte de arquivos, navegação, de documentos, workflow, compartilhamento, IoT, a parte de administração e controle de obras, né, parte de GIS, nuvem de pontos, realidade, renderização, análise de dados, né, planejamento do processo e também o editor que conecta, né, com as ferramentas do Office. E tudo isso ligado a outras ferramentas, como, por exemplo, a verificação de clash, code checking e um Husband Editor. O que é o Husband Editor? É uma ferramenta que permite fazer alterações diretamente no arquivo IFC. Então, imagina que é uma ferramenta onde você importa um arquivo IFC. A partir da importação, você consegue gerar cortes, você consegue gerar plantas, você consegue renderizar, você consegue fazer pequenas alterações no arquivo IFC, e ao final você exporta tudo isso ou em DWG ou também no formato IFC. Então, como vocês podem ver, né, a nossa ferramenta, ela é uma ferramenta bem completa, né, bem ampla, e, além disso, essa nossa ferramenta que eu mostrei, integra-se com todas as outras ferramentas que nós temos. Então, por exemplo, edifícios, né, deixa eu ir lá para o ponto que eu quero. Edifícios. O que é o Edifícios? O Edifícios é um software da ACA que trabalha fazendo o projeto arquitetônico, né, a modelagem arquitetônica. Então, eu posso fazer projeto de interiores, paisagismo, tem uma função de reformas, então, ou seja, você coloca a situação real e aí você projeta a reforma e ele migra de um estado para o outro. Modelagem do map, integração com Google Maps, renders, 4D, 5D, você tem a realidade imersiva, você tem a renderização em tempo real, integração com o SketchUp e Blender. Me passaram hoje de manhã, né, já tem alguns vídeos, né, no nosso site italiano, que mostram, inclusive, a integração do Edifícios com o Grasshopper para programação visual, né? Então, também era uma coisa que estava sendo bastante solicitada e que nós vamos apresentar aí na próxima versão do Edifícios, né? Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, um projeto, né, uma apresentação já renderizada, o map também, eu consigo fazer a modelagem de instalações hidráulicas para ar-condicionado, colocar conexões, né? Então, é uma ferramenta bem completa.
A parte de paisagismo do software também. Então, aqui, por exemplo, eu desenho, por exemplo, esse jardim. E aí eu digo quais são as espécies e qual que é o percentual de cada espécie que eu quero dentro desse jardim. E ele já me lança automaticamente todas essas espécies aí naquela região, né? E aí, só para a gente ter uma ideia, né, o Edifícios, ele também trabalha com esse conceito all-in-one. O que é isso? Imagina que, se eu tivesse que comprar um software de modelagem, um CAD, porque o software ele já vem com um CAD dentro dele para você trabalhar igualzinho, por exemplo, o AutoCAD. Você tem um software para design de interiores, um software para paisagismo, um software para levantamento de quantidades, um software para cronograma, renderização, edição de vídeo, renderização em tempo real e também a realidade integrada ao modelo. Então, ou seja, soma tudo isso para ver o custo que você teria, né, se você tivesse que pegar aplicativos individuais, né? Então, ou seja, hoje, quantos softwares você está utilizando para você ter, né, o seu projeto concluído? Com Edifícios, você tem tudo isso, tá certo? Com software aí que tem um custo em torno aí de 500 euros, né? Se a gente fizer aí uma conversão aí rápida, em torno aí de 3 mil reais, você tem praticamente, né, se somar tudo, né, ver o quanto que vai dar no final, né? Então, com Edifícios, a partir de uma licença de 500 euros, de 500 a 600 euros, você já tem uma solução totalmente integrada. As licenças da ACA... Isso. As eu ia te perguntar licenças da exatamente isso, pode falar. Trabalha na modalidade de subscrição. Então, o que é a modalidade de subscrição? A gente trabalha com as licenças anual, bienal e trienal, tá? Ou mensal, né? Então, ou seja, eu posso ter, por exemplo, uma assinatura, esse mês eu tenho projeto, eu tenho uma assinatura do software. Mês que vem eu não tenho projeto, então eu não tenho assinatura do software. Então, ou seja, ele me dá essa liberdade para eu trabalhar, né, com o software aí quando eu tenho o projeto, né? Ou a licença anual, que você tem a licença aí por 12 meses. O Edilus, ele já é uma solução para projeto estrutural, em concreto, em aço, em alvenaria, ele faz o cálculo estrutural. O Primus é uma solução para orçamento de obras. Então, por exemplo, eu já tenho um software de modelagem. O Edifícios, ele já gera para mim tanto o cronograma, né, o 4D, quanto também o orçamento da obra, né, baseado no modelo BIM. O Edifícios já faz isso. Mas vamos supor que eu fiz a modelagem por outro software. Lembra que eu falei que uma das principais qualidades da ACA é exatamente trabalhar no conceito OpenBIM? Então, ou seja, eu consigo pegar um arquivo em IFC de qualquer outro software, trazer para dentro do Primus, associar as composições e ter o meu orçamento baseado no arquivo IFC, né? Isso também é bem interessante, essa etapa do Primus aí pro 5D, né? Então, trabalha com diversas bases de dados, faz tanto planejamento físico quanto financeiro, né? Os relatórios, todos necessários. A parte de andames também, os Certos ele vai atender muito bem, e o Solarius, ele é o primeiro software, né, BIM, para projeto de instalações fotovoltaicas, né? Então, é um software voltado específico aí para projeto de instalações fotovoltaicas. E o Thermos Bridge, ele é o software que trabalha com essa questão, né, de eficiência energética, ele faz o cálculo das fontes térmicas, né? Então, ou seja, você tem lá o elemento de concreto, tem o elemento de alvenaria, você tem uma ligação entre os dois elementos. Então, ele faz, por exemplo, um estudo de as prováveis regiões em que você vai ter problema com umidade, mofo e todos esses outros problemas aí na edificação. E, por último, o que acontece? Quando a gente faz essa apresentação, a gente tem pouco tempo, né? Tem meia hora, 40 minutos para falar de muita informação, né? Muito software, muitos recursos aí. Então, eu sempre deixo o convite para que vocês possam entrar no nosso site, né, que é o www.acasoftware.com, e fazer a inscrição em um dos nossos webinars, né? Então, vocês vão perceber que a gente tem um webinar para o Clash, para a parte de andames, para orçamento, para estrutura, da própria plataforma, MAP, projetos arquitetônicos, fotovoltaicas. Então, ou seja, a gente tem também esses webinários que são
individuais, e lógico, a gente consegue entrar em muito mais detalhes, né, e a gente faz uma simulação, faz uma elaboração do projeto desde o início. Então, deixa o convite para que vocês possam participar, se inscreverem, e aí a gente conversar de uma forma mais detalhada em relação aí a todos esses softwares, né. Em geral, a ACA convida você a conhecer, né, as nossas ferramentas, ver o que a gente tem aí de vanguarda, porque a gente tem, né, essa questão de que não adianta, né, nós somos uma nova empresa que está chegando no mercado brasileiro, e você não pode fazer mais do mesmo. Então, a ideia sempre é você inovar, é você trazer novidades, você trazer coisas diferentes, né. Então, eu acho que essa é a ideia da empresa. Então, deixo o convite para que vocês possam conhecer, lembrando que todos os nossos softwares ficam disponíveis no nosso site, para que você possa fazer o download, né? Então, você faz o download, você pode usar durante um período de 30 dias, né? Todas as funções, né? Sem nenhum tipo de limitação, e depois desse período, se você decidir, né, realizar uma assinatura, vocês entram em contato com a gente, falam assim: olha, Alexandre, eu conheci a ACA lá pelo vídeo da Carla, lá pelo canal da Carla Macedo, e que o nosso departamento comercial vai oferecer para vocês aí uma condição especial, um desconto, né, na assinatura anual, bem atrativo para vocês, né? Então, deixa esse convite para que a gente tenha condição aí de mostrar um pouquinho mais para vocês de uma forma mais detalhada. Peço desculpas porque realmente eu recebi esse e-mail ontem sobre a manutenção, mas eu também não me atentei, é uma coisa do dia a dia, eu faço essas apresentações aí durante todo o dia. Fizemos todos os testes ontem, estava tudo funcionando hoje para amanhã, mas realmente eu acho também que abrindo o software e mexendo na ferramenta ao vivo, realmente acaba sendo também mais interessante. Eu, particularmente, não gosto muito de operar com vídeos, né? Eu acho que fica aquela apresentação, poxa, tá? Mas hoje, então, eu acho que a gente teve essa questão, tive que abrir o software, mexer ali no software diretamente, e confessando, é o tipo de apresentação realmente que eu gosto de fazer, né? Abrindo o software, mexendo na ferramenta, mostrando como que ela funciona, e é isso que nós fazemos nos nossos webinários, né? Então, eu deixo o convite para que todos possam participar e a gente mostrar, né, o que a gente desenvolve, o que a gente faz aí em relação a essa parte de software para a metodologia BIM. É isso, Alexandre. A gente vai agradecer, a gente já está em cima da hora. Muito obrigado aí pela sua presença. Tem várias perguntas, eu vou colocar só uma aqui do Ronaldo na tela, para que você possa ver e a gente caminhar para o encerramento, mas já agradecendo a sua disponibilidade, né, para que a gente possa trabalhar. Aí o Ronaldo está falando aqui, né, ele está perguntando aí para você especificamente com relação a edifícios. E a subscrição que vocês mencionou em relação de €500, aí aproximadamente R$3.150, ele está perguntando se esse valor da assinatura é um valor anual. É um valor, isso daí é um valor médio, tá? É um valor aí porque assim, o Edifícios, ele tem 3 versões, né? Tem uma versão que tem a parte de renderização em tempo real e também a realidade virtual imersiva. Aí eu tenho uma segunda versão que não tem a realidade imersiva, e eu tenho essa versão mais simples, que é o que eu falei, em torno de €500, que é sem a renderização em tempo real e sem a realidade virtual imersiva, tá? Então, é esse valor em torno de €500, tá? Trata-se de uma licença anual, né, Ronaldo? Uma licença de 12 meses. Se você for comparar, é praticamente 30% do valor de um Revit, né? Então, a gente tem um custo-benefício bem atrativo, porque você vai contar com 4D, 5D, paisagismo, reforma, editor de vídeos, o CAD, né? Então, ou seja, é um pacote aí bem atrativo, e esse preço é o preço para quem não conheceu Edifícios através do canal aqui da Carla. Então, ou seja, vocês que estão conhecendo, esse preço é o preço de referência. Entre em contato com a nossa equipe, né, através do info@acasoftware.com, e fala com a Edna, e a Edna vai oferecer para vocês aí uma condição, para todos esses que estão conhecendo a ACA aí pelo canal da Carla,
uma condição aí bem atrativa para que o edifício fique ainda com custo, né, benefício aí, mais atraente aí para todos que estão participando. Isso aí, Ronaldo, é só falar lá que é da Criar BIM, que o Alexandre vai dar um descontato para vocês, tá bom? Isso aí. A gente está em cima da hora e, Alexandre, muito obrigado. A gente faz, se necessário, a gente faz uma outra apresentação mais para frente, e aí detalha cada uma das especialidades à medida com a demanda. Se o pessoal for pedindo, a gente vai agendando, porque o objetivo aqui é a gente apresentar as ferramentas, né? Colocar que BIM tem diversas ferramentas e cada um de nós temos que avaliar o custo-benefício que atende a cada uma das expertises. Mais uma vez, Alexandre, muito obrigado, tá bom? Agradeço aí. Depois, se você quiser, você manda. O pessoal que tiver dúvida, quiser contato, eu passo os contatos do Alexandre, aí fica mais fácil. Eu vou deixar o nosso e-mail, né? O info@acasoftware.com é um e-mail para dúvidas em geral e a parte comercial, tá certo? E também eu vou deixar o suporte@acasoftware.com. Se alguém tem alguma dúvida mais específica em relação ao software, se faz, se não faz, como faz, pode mandar também. Esses e-mails chegam para mim e a gente responde aí com a maior brevidade possível. Então tá bom, Alexandre. Muito obrigado, viu, cara? Um grande abraço. Isso. Abraço, até mais. Tchau, tchau. Bem, pessoal, então fazendo aqui o encerramento, né? Claro, o tempo é muito curto para tanta informação, mas maravilha, né? O canal Criar BIM conseguiu aí um descontaço para vocês, se vocês quiserem fazer, mas vai lá no site da ACA, analisa, vê o sistema para vocês. O que eu posso dizer é que o produto é muito bom, mas cada um de nós tem uma necessidade diferente. E o que o canal Criar BIM faz aqui é trazer as oportunidades de conhecer os softwares e aí vocês podem opinar aquilo que é melhor para você, qual é o melhor custo-benefício, certo? Bem, então, por recados práticos, agradeço a todos a presença. Lembrando que a gente tem lá o canal do Telegram, onde a gente coloca lá a agenda da semana. Se você ainda não está cadastrado, se cadastra lá, né? Porque fica mais fácil de vocês terem a informação. E como a gente está em cima da hora, eu vou me despedindo. Agradeço a vocês e conto com vocês amanhã no Papo BIM Profissional. Nós vamos conversar com o BIM Manager, né? O nosso amigo Maicon Freitas. Abraço para vocês, então. Beijinhos. Até mais.